Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político hoje, domingo, dia 26 de novembro de 2023. Estamos aqui para mais um dia de debate hoje e para hoje elegemos 4 temas que marcam a atualidade nacional. E o primeiro tema vamos debruçar um pouco em relação àquilo que é a homologação dos resultados eleitorais que não estão a gerar consenso a nível dos partidos de oposição, pese embora a decisão do Conselho Constitucional seja irrecorrível. E, igualmente, vamos debruçar um pouco sobre aquilo que é a questão, o debate que se alimentou na sociedade relativamente às atas editais que foram enviados ao Conselho Constitucional, que o vice-presidente da Renamo apareceu publicamente a dizer na Comissão Nacional de Eleições, a dizer que são falsos. E também vamos analisar, também, conforme disse, fez referência, vamos tentar debatermos um pouco sobre aquilo que é o início de audição dos deputados envolvidos no caso Caifadir Manassi, que submeteu um processo na Procuradoria-Geral da República por entender que a sua imagem, o seu bom nome, o seu nome está sendo posto em causa e entendeu que de alguma forma era preciso responsabilizar essas pessoas e o processo está na Procuradoria-Geral da República. E para nos ajudar a analisar os temas que elegemos para o dia de hoje, contamos com a presença dos comentadores do debate político, mas começa do meu lado direito, tenho Camilo da Silva, que é da Frelimo, tenho Augusto Pelembe, que é do Movimento Democrático de Moçambique, e Marcelo Macome, que é da Renamo, e por fim, Sabamá Dirul, que é cientista político. É com esses convidados que durante algumas horas vamos debruçar sobre esses temas e desde já agradeço pela vossa presença aqui no estúdio da FTV. E Camilo, começo consigo, antes de irmos concretamente ao nosso primeiro ponto, tem o ponto prévio e vai deixar 2 minutos sobre, em relação ao ponto prévio. E a minha primeira questão também seria como é que olha para a questão da homologação dos resultados. Os resultados refletem aquilo que é o melhor. A minha primeira questão não propriamente indo para refletir, mas como é que olha para a contrariedade que a Conselho Constitucional trouxe depois da Comissão Nacional de Eleições ter proclamado a Frelimo vencedor em 64 municípios, excepto a cidade da Beira. Boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas de painel, boa noite, caro moderador. Bom, como ponto prévio, primeiro ia falar sobre a forma cívica como as pessoas acolheram aquilo que foi a explanação da professora Lúcia em relação àquilo que foi a homologação dos resultados. As pessoas foram ordeiras, acolheram os resultados de uma forma cívica, como moçambicanos. Isto é que é, acima de tudo, é que interessa. Olharmos para aquilo que é o bem maior e agora, a partir de agora, arregaçar as mangas e trabalhar em prol do povo moçambicano. Segundo, dar parabéns ao nosso amigo Pelembe, não é? Que contraiu o matrimónio, apesar de não nos ter convidado, mas parabéns, Pelembe, por este passo que deu. É sempre importante que os nossos líderes, não é? Acima de tudo, deem digamos, primazia àquilo que é a família, não é? Parabéns, Pelembe. E agora, em relação à questão do Conselho Constitucional, eu acho que debater aquilo que ou estar aqui a tentar contrariar aquilo que é o pronunciamento do Conselho Constitucional seria o mesmo que nós estarmos a tentar tirar água do mar com tampinha, porque aquilo que o Conselho Constitucional falou, disse, está lá, fica lá, e a gente nunca vai conseguir acabar e aquilo que é a água do mar. E o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que depois daquela explanação muito lúcida, bem pormenorizada daquilo que o Conselho Constitucional trabalhou. Hoje até podemos estar aqui a dizer que o Conselho Constitucional teve um trabalho que devia ser dos tribunais, etc. Mas é esse trabalho do Conselho Constitucional, é trazer a verdade. Por isso é que nós, ao longo dos programas todos, fomos aqui tentando dizer às pessoas, e principalmente aqueles que são os atores políticos, para termos calma e deixarmos as instituições trabalharem.
o Conselho Constitucional fez um trabalho, por mim, na minha maneira de ver, em relação àquilo tudo. Não entrei em pormenores, porque também não foi trazido aqui todos os pormenores do trabalho que foi feito, mas acredito, quero eu acreditar, depois de ler o acórdão, primeiro ouvir, depois de ler, assim muito rapidamente, o acórdão do Conselho Constitucional. Eu acho que o Conselho Constitucional foi muito profundo, teve justificação plausíveis naquilo que foi a homologação dos resultados e naqueles sítios, estou a falar isso em questão dos ilícitos, né? Que tinham sido levantados tanto pela CNE como também pelos partidos da oposição. O Conselho Constitucional fez um trabalho, digamos, pormenorizado, com consciência, e trouxe à margem tudo aquilo que tinha sido dúvidas para nós. Agora, se foi bem feito, como foi feito, não temos este detalhe, mas pela explanação acabamos por perceber que sim, tocou, porque diferentemente daquilo que pensávamos, foi bem claro ali no acórdão de que cada caso foi um caso, foi trabalhado caso a caso, e nós, eu principalmente, estive atento àquilo onde não conseguiram encontrar, digamos, matéria suficiente para a homologação. A decisão também está lá, e eu acho que agora é só esperar e tentar seguir aquilo que o Conselho Constitucional deixou como recomendação, e acima de tudo dar os parabéns a este colégio do Conselho Constitucional, dirigido muito Mas sabiamente. olhando para a contrariedade entre as duas instituições, acha que é normal a Comissão Nacional havia proclamado a FRELIM 64, vencedor em 64, e o Conselho Constitucional vem contrariando alguns dados? Como é que analisa essa questão, que de alguma forma há um entendimento que vai descredibilizar aquilo que é a Comissão Nacional de Eleições, e estamos também à beira de uma eleição geral no próximo ano? Nós tivemos aqui, não sei se estamos lembrados, nós falamos que este processo segue etapas, sai daquilo que é a mesa de voto, onde se faz a contagem dos votos, é emitido uma ata, juntamente com aquilo que são os boletins, não é? Não boletins, os editais. Os editais. Esses editais seguem para o distrito. O processo é que, pelo que eu percebi neste processo, e é aquilo que eu também sempre digo, neste processo, acima de tudo, foi um grande aprendizado, porque nós andamos a debruçar sobre questões muito profundas da Constituição e, acima de tudo, da lei. Sai para o distrito, por sua vez, emite também o seu parecer com os seus editais e a sua ata, que segue assim por diante. O que eu percebi é que o Conselho Nacional, a Comissão Nacional de Eleições, tinha em suas mãos os editais que vinham da província, não é? E não efetivamente aquilo que são os editais e os boletins de voto que foram depositados e que foram feitos na mesa da Assembleia. O que é que fez o Conselho Constitucional? Depois de fazer uma análise daquilo que a Comissão Nacional de Eleições e também da Secretaria de Eleições trouxeram para eles, fizeram uma análise que não conseguiram encontrar respostas daquilo que eram as preocupações dos partidos políticos em relação aos ilícitos que foram trazidos. Solicitou a Comissão Nacional de Eleições que trouxesse os editais das mesas, não é? Para poder fazer... Mas, Camilo, essa contratada pode refletir que, de alguma forma, a Comissão Nacional não terá feito o seu trabalho ou não, como deve ser, porque não é normal, quer dizer, uma instituição que nem aquela especializada, e proclamar vencedor, por um outro lado, e uma outra instituição chegar e dizer que não, vocês erraram,
Quer dizer, há vencedores aqui. São duas instituições, que esteja bem claro. São duas instituições. Estou a falar, é que o Conselho Constitucional é um tribunal. Exatamente. Todos que são duas instituições. Temos que deixar claro que são duas instituições. Sim. Uma é a Comissão Nacional de Eleições, sim, que deposita confiança naquilo que são as suas réplicas a nível provincial, distrital e local. Ele pegou naquilo que são as suas réplicas, não é? Confiou naquilo que é a instituição, entanto como ela, CNE, no seu todo, e depositou confiança no trabalho da CNE provincial, distrital e até das mesas de voto, não é? Enquanto que o Conselho Constitucional pegou no resultado daquilo que a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, entregou, não satisfeita com isto, foi até a base para poder fazer esta confrontação. Este é o meu entender. Sim, eu não estou a negar isso, mas então, para dizer que alguém abdicou-se não de fazer o seu trabalho, como deve ser. Estou a falar de CNN. Eu estou a dizer que... Porque ele proclamou um vencedor e a Conselho Constitucional trouxe outros dados. E a Comissão Nacional é uma instituição vocacionada para isso. Abdicou-se ou não de fazer o seu trabalho, como deve ser? No meu entender, pelo que eu sei, é que cada etapa requer a sua reverificação. É o meu entender. Mas, no entanto, vou voltar a frisar isto, é que tudo representa uma instituição. Há depósito de confiança dentro da instituição em relação àquilo que são. É isso, por isso é que eu estou a dizer que a CNE Central, não, a Nacional, a OCED, não fez esse trabalho que o Conselho Constitucional fez, porque depositou confiança nos seus, digamos, nos seus imediatamente hierárquicos, suas sedes imediatamente hierárquicas. É isso que eu estou a tentar dizer. Obrigado. No meu entender. Obrigado. Pode não ter sido isso, mas estou a dizer no meu entender. Agora, a Comissão Nacional de o Conselho Constitucional fez o trabalho com os documentos ou com o processo todo que a CNE trouxe, mas não satisfeita, recorreu até de onde começou este processo. Obrigado também. Peraí, vou para si. É normal uma Comissão Nacional de Eleições proclamar vencedores, como vencedores em 4 municípios, e uma instituição vocacionada neste processo, e depois temos o Conselho Constitucional volta a dizer que não, depois vem que não, vocês erraram aqui nas vossas contas. Quer dizer, a partida Renamo venceu alguns municípios. Quer dizer, acha que de alguma forma a Comissão Nacional teria feito o seu trabalho? Como é que olha para esta contrariedade toda que estamos a vivenciar? A Comissão Nacional de Eleições proclamou em 64, o MDM ficou com a beira, o Conselho Constitucional volta, diz que não, Renamo venceu em Quilimane, venceu em Chiuru, venceu em outros pontos. Essa contrariedade de duas instituições, como é que olha? De alguma forma isto não cria um descrédito na sociedade moçambicana e de que forma credibiliza esse problema todo ao processo eleitoral? Boa noite para si, Mário, aos meus pares do painel em especial, aos estimados telespectadores, agradecer ao meu amigo Camilo pelos parabéns. Infelizmente, cada correria não deu. Melhor falar a verdade. Mas agradeço. Não há de faltar ocasião para... Acho que ainda sobrou a cabeça. A cabeça do cabrito oferecido pela soberania. Mas é assim, antes, meus pontos prévios, lembrar à FIPAG, na cidade da Beira, para pagar ao município da Beira o saneamento que é devido, porque há 2 meses que não transferem o valor que é lícito, é de lei, entregar ao município da Beira. E falo isso porque estou preocupado. Vamos já a épocas difíceis e já há uma alerta de chuvas e sabemos a situação da cidade da Beira e aquele dinheiro não é dos gestores do FIPAG. É dos municípios da Beira, é por lei, é por direito. Não é nenhum luxo ou nenhum favor que estão a fazer. É caricato porque eles já receberam. Quando usas água, tens que pagar. Agora, ficar 2 meses sem entregar ao município, o que significa? Onde está o dinheiro? Então, cria várias especulações. Seria de bom tom que
separassem as águas, política ao lado, como diz Manhembana, política em a parte, outras coisas em a parte. Eu acho que tinha que se fazer isso valer. Mas também chorei aqui, lamentei aqui a situação da 2M, em que havia ali fezes que estavam na estrada e por acaso já está resolvido. Quero agradecer quem ouviu o meu lamento e resolveu o problema ali na estrada da 2M. Agora, é problemático o nosso sistema eleitoral e também o sistema da justiça moçambicana. Estou preocupado porque me parece que tanto a CNE como o Conselho Constitucional viraram células de um partido político. São células. Porque de justiça eleitoral, justiça não vimos e nem assistimos neste país. Sabes, Mário, o Conselho Constitucional veio de forma fria e injusta entregar 4 municípios a Renamo. Mas como esse critério, como é que foi feito isso? Apenas disse, explicou-nos, por causa dos 500 mil meticais, até tentou explicar que os tribunais não disseram, aliás, requisitaram ao tribunal para explicar o que aconteceu. O tribunal disse que não, ninguém queixou lá, não há nenhuma ação foi levantada sobre os subornos ou a compra ou o pagamento dos 500 mil meticais aos diretores do Estado. Mas não explicou aos moçambicanos como é que na Matola, por exemplo, 27 mil votos saíram da Frelimo e foram para Renamo e para o MDM. Como em Quilimane saíram aqueles votos e passaram para Renamo. Como é que foi feito isso? Porque, por exemplo, na Matola havia uma sentença do Tribunal Judicial para a recontagem dos votos. O que aconteceu é que foi pontapeado isso e entre eles os 7 juízes, e queria ouvir do Marcial Macome, da própria Renamo, eu honestamente exijo isso, uma explicação, porque o acórdão foi por unanimidade. E tem ali 2 juízes que são da Renamo. E deixaram Venâncio Mondlane, meu primo, sair na rua, chorar, reclamar que ganhou eleições, Muxanga e vários outros, para depois aprovar aquilo com unanimidade. Eu acho que eles nos devem explicação, porque eles não estão ali porque sabem muito ou porque aprenderam muito, estão ali por causa dos votos da população e devem-nos explicação a nós, por que votaram por unanimidade. Então, são essas questões de fundo que me preocupam a mim. Porque se havia uma sentença para recontagem e havendo, o CC detectou que aqui houve retiradas de votos do MDM para Frelimo, quem fez isso? Quem fez isso? Quem tirou os votos do MDM, quem tirou os votos da Renamo e entregou a Frelimo? Quem fez? E como é que foi feito? E na hora da organização, por que não chamaram o MDM para também testemunhar a justeza do processo? Porque no mínimo tinham que nos chamar, sentar, fazer a recontagem e dizer, esses votos, como é que pararam aqui na Frelimo? E o mais caricato também é que viu o primeiro secretário-geral da Frelimo, nem reclamou dos votos que estavam com eles, voltaram para o Renamo e para o MDM. E também, em todos os municípios, só foram os votos que voltaram para a oposição, estavam na posse da Frelimo. Mas quem fez isso? Quem fez isso? Nós queremos saber. Então, está claro que a doutora Lúcia Rebelo é comadre do presidente da Frelimo e o diretor-geral do STAI é irmão do diretor de campanha da Frelimo, o Lolo Correia, irmão de Celso Correia. Então está claro que aqui estava já criado um imbróglio, um banquete para fraude, sabes? Me dá vontade, só que não posso, mas me dá vontade
de levar esses senhores para Munhava ou para Namicopo lá em Nampula, para levarem empurrada, aprenderem que este país não é só deles, pá. Sabes? Dói porque eu estive envolvido nos pleitos eleitorais. Há jovens que houve tentativa de subornos pela parte de dirigentes da FENADEB, negaram porque estavam a lutar pela justiça eleitoral, para depois aparecermos aqui com resultados fantasmas, sem nenhuma explicação, e depois percebermos que uma semana antes os 7 juízes do Conselho Constitucional receberam Mercedes novos. Então, há aqui julgadas, histórias, e depois o que me dói principalmente é saber que o Grupo Camilo, o Grupo Frelimo, estão a nos arrancar o direito de uma democracia justa, para depois não fazer nada, havendo de voltar aos hospitais, uma saúde precária, vamos às escolas públicas sem carteira, sem energia, as crianças sentadas no chão, depois vamos continuar a ter jovens desempregados. Obrigado. Sem nenhum horizonte. 20 segundos para terminar. Se arrancassem, mano, e resolvessem os problemas de uma sociedade, até eu daria razão, mas estão a arrancar para perpetuar a desgraça do povo moçambicano. E has de ver, você está aqui, Mário, ali na base, vamos começar a dar corrida àquela população que está ali. Vamos começar a dar corrida àqueles jovens que não têm emprego, a única alternativa para ter pão para casa é aquela. Obrigado. Então, faltam-me palavras para expressar a tristeza, a angústia que eu sinto. Sabes, eu discuti com minha mãe nesse final de semana, ela dizia assim para mim, ela sempre disse isso, que o ódio é feitiço, o ódio das pessoas é feitiço. Eu disse, mamãe, não é verdade. Se o ódio das pessoas fosse feitiço, nenhum Frelimo não existiria mais. Obrigado. Vou para si, Mocom. Vou para si. Vimos o Conselho Constitucional que tirou votos da Frelimo para Renamo, mas em nenhum momento explicou quais são os documentos que usou para retirar aqueles votos. Se foram editais, foram resultados na mesa. Em nenhum momento, até onde eu acompanhei, tiver equivocado, vão me corrigir, mas o Conselho não nos explicou qual é a matemática que usou para retirar os votos e de onde foram retirados aqueles votos. Eu disse que retiraram os votos da Frelimo para Renamo. E uma coisa também que notamos nos sítios onde a Renamo venceu, a diferença quase é de 1 assento. Nos lugares onde a Frelimo venceu, a diferença é quase maior. Enfim, a sua reflexão em relação a isto, sobre essa decisão do Conselho Constitucional, de os votos, tirou os votos da Frelimo, mas não explicou como que tirou esses votos, só diz que tirou e não há clareza. Qual a sua análise em relação a isso? Boa noite aos meus colegas do painel, boa noite ao telespectador. Também vou me aliar a esta onda de parabenizar o meu colega Pelembe pela celebração do matrimónio e que haja mais paz e amor na família e que a família cresça dentro da união. Segundo, quero parabenizar a todos os moçambicanos que fizeram o seu dever de casa, votaram e acreditaram nas instituições. Infelizmente, nós verificamos, o povo moçambicano é testemunha deste processo de que a oposição fez tudo o que esteve ao seu alcance. Nunca antes teríamos conseguido fazer um trabalho como este que fizemos, até provar em sede do tribunal que as eleições em Moçambique nunca foram livres, justas e transparentes. E a resposta disso, a demonstração clara daquilo que sempre foi a nossa reclamação de que as eleições nunca foram livres, justas e transparentes, é o acórdão que o Conselho Constitucional produziu, o acórdão 61 CC de 2023. Este acórdão, que é o acórdão da validação dos resultados, é a prova viva de que as eleições em Moçambique nunca foram livres, justas e transparentes. Ora, vejamos. Logo no início deste acórdão, na página 5, os juízes do Conselho Constitucional se pronunciam nos termos em que dizem
embora o Conselho Constitucional não tenha se pronunciado por uma inutilidade da LIDE, recebeu um recurso eleitoral que significava da decisão de entidades eleitorais, em particular a cidade de Maputo, que recusaram aceitar a afetação de delegados de candidatura de partidos políticos em distritos municipais diferentes daqueles onde haviam recenseados. Ora, este assunto foi um assunto de debate neste canal televisivo, em que nós trazíamos o debate em torno da unidade geográfica, trazido pela presidente da CPE, que, no seu entendimento, a Comissão Provincial de Eleições entendia que a unidade geográfica eram os distritos municipais. Nesta ordem de ideia, ela impediu a credenciação dos moçambicanos. Ora, o Conselho Constitucional veio e diz, nos termos da linha B do número 2 do artigo 9, as unidades geográficas de realização do licenciamento eleitoral no território nacional, são as povoações, localidades, postos administrativos, os municípios e a cidade de Maputo. Portanto, a unidade geográfica de licenciamento eleitoral para efeitos de designação de delegados de candidatura é, no caso, a autarquia da cidade de Maputo, apesar de nele existirem distritos municipais. Pelo que, para os próximos pleitos eleitorais, este deve ser o entendimento. Este é um ponto. Já daqui, pelo menos ao nível da cidade de Maputo, temos matéria para dizer que esta eleição não foi livre, nem justa e transparente. Mas como se não bastasse, continuam este acordo, trazendo na página 6... ok, o que é que eu quero trazer? É que eu quero trazer dados do próprio acordo que demonstram que este processo não foi livre, nem justo e nem transparente. Ora, o que nós tivemos ao nível do Conselho Constitucional foi um trabalho de secretaria. Os 7 juízes do Conselho Constitucional substituíram a a mesa de votação ao nível do bairro onde a população foi votar. Se recordam, esta mesa também é composta por 7 indivíduos, por 7 membros e tem lá um presidente. Não vejo nenhuma diferença na aplicação destes exercícios. Por quê? Vou avançar um pouco mais para frente dentro do acordo. O CC, por exemplo, ao nível da cidade de Maputo, retirou 29 mil votos da Frelimo para a Renamo e para o MDM. Ora, vamos lá, de uma forma, como queres que eu seja mais sintético, tudo bem. Por todos os lugares onde houve reclamação, houve a retirada de votos de um partido. Houve um denominador comum, que o denominador comum foi a retirada de votos da Frelimo para os outros partidos da oposição. Esse é o primeiro denominador comum. O segundo denominador comum ao nível da cidade de Maputo é que houve sentenças, inclusive na Matola, que mandaram fazer a recontagem de votos ao nível das bases. Esse trabalho não foi feito. O Conselho Constitucional chamou para si a responsabilidade de anular ou de fazer a recontagem de votos, invalidando totalmente o trabalho dos tribunais distritais. Ora, verifica-se aqui um paradoxo, que é, os tribunais alegam que têm esta competência. O Conselho Constitucional mantém o entendimento de que esta é a sua competência. Resta aqui aos tribunais distritais, que supostamente eram de primeira instância, fazer o trabalho de secretaria, organizar o expediente e mandar para o Conselho Constitucional. Onde é que o Conselho Constitucional, neste acórdão, faz referência a estes procedimentos todos que culminaram na retirada dos votos da Frelimo para a Renamo? Outro fator não menos importante é que, por exemplo, tendo constatado que existe um denominador comum de acréscimo de votos ao partido Frelimo, por que é que o Conselho Constitucional não olhou isto como algo estranho que permitisse fazer uma análise geral de toda a eleição? Porque este processo, este fato, deu-se em todas as autarquias. E em todas as autarquias onde houve reclamação da Renamo, houve subtração de votos pelo próprio Conselho Constitucional e devolveu para os partidos da oposição. Outro fato que é, onde é que está essa competência de escrutinamento do Conselho Constitucional? De onde é que vem essa responsabilidade?
E o meu amigo, o meu colega do painel, Camilo, dizia uma coisa que dizia que eu até fiz questão de anotar esse dado. Ele falava da ideia de que o STAI, a CNE confiou nos dados do STAI. Eu não vejo em nenhuma parte da lei em que diz que a CNE funciona com base na confiança. A CNE funciona com base nos pressupostos legais. Havendo irregularidades, este órgão deve solicitar a reposição da legalidade eleitoral. Não há aqui espaço para trabalhar com confiança aqui. Porque há jogos de interesse. E estes jogos de interesse, um dos maiores interessados é a própria Frelimo. Então ela não pode chamar para si a necessidade de se trabalhar com confiança num processo que já começa com desconfiança. Não menos importante é o fato de que o meu colega Camilo diz que há duas instituições que aqui devem ser chamadas e retira a responsabilidade da CNE e atira para o STAI. Não constitui verdade este fato. Por quê? Porque após a eleição, o STAI entrega os kits à CDE. A CDE, Comissão de Estado de Eleições, é um desdobramento da CNE. Onde aconteceu esta fraude foi no momento de apuramento intermédio, onde a Comissão Nacional, a Comissão Distrital de Eleições era responsável pela realização deste processo. Foi lá onde os presidentes das CDEs manipularam os dados. Então, a CNE deve assumir total responsabilidade deste processo que nos traz resultados diferentes do STAI, da CNE e do Conselho Constitucional. Obrigado. São Manderolo, vou para si. São que eu te coloco. Vimos, acompanhamos todo esse processo. A Comissão Nacional de Eleições já a trazer seus resultados e o Conselho Constitucional também a trazer seus resultados. Imagina um mecânico que foi estudar mecânica, depois aparecer um pedreiro a fazer o trabalho do mecânico. Quer dizer, é uma coisa meio estranha, né? E podemos assumir que é isso. A Comissão Nacional de Eleições é uma instituição vocacionada a um processo eleitoral, mas em algum momento proclamou a Frelimo vencedor em alguns sítios e o Conselho Constitucional voltou e disse que não é verdade. A oposição ganhou alguns municípios e não é verdade. É preciso retirar alguns votos da Frelimo para a oposição. Quer dizer, mas tudo isso foi feito por uma instituição vocacionada. Quer dizer, como é que ficamos? Qual é a mensagem que a Comissão Nacional está a vender para a opinião pública? Qual é a mensagem? E como é que fica a credibilidade? Como é que a sociedade olha para essa instituição que ontem foi desautorizada, permita-me usar esse termo, foi desautorizada por uma outra instituição? E temos o próximo ano processo eleitoral. Como é que a sociedade olha isso? Será que a sociedade é nessa instituição que a sociedade deve confiar nela ou não? Muito boa noite aos meus caros, meus pares do painel. Boa noite a todos os nossos estimados telespectadores que nos assistem de casa a esta hora. Aliás, esqueci-me também de cumprimentar a ti. Também na cena dos meus colegas pares do painel, quero elogiar e parabenizar o nosso irmão Pelembe. A mim, se calhar, não me convidou porque já estamos há muito tempo que não privado. Então, mas, em todo caso, os líderes, como dizia o colega Camilo, têm que ser sempre exemplares. E o grande exemplo dos líderes é mostrar que dar primazia à família. Aliás, já se diz que o Estado, a família é o Estado em miniatura. Então, se queremos sonhar em construir um Estado... Esse irmão está no seu tempo, São Amado. Sim, e temos que começar mesmo por construir uma família e dirigir a família. Provavelmente a eficiência que nós temos ao dirigir a nossa família pode ser essa que pode ser transferida para posteriormente gerirmos o Estado. No segundo momento, olhando para o acórdão, respondendo à sua questão, olhando para o acórdão do Conselho Constitucional, no meu entender, há 4 ideias, 4 elementos que podemos ter de observação. Primeiro, como conclusão, aliás, primeiro é que as nossas eleições foram muito problemáticas
e provavelmente não foram mesmo livres, justas e transparentes. Segundo, é que o resultado final que nós temos pode ter sido mesmo um resultado administrativo, produzido no âmbito da secretaria, como dizia aqui o Macome. Mas também há um terceiro elemento a ter em conta, que provavelmente o Conselho Constitucional, os venerandos juízes do Conselho Constitucional procuraram tomar uma decisão que pudesse evitar um caos para, efetivamente, que pudesse abalar o nosso Estado, pudesse pôr em causa o próprio Estado, que pudesse, de alguma forma, declarar a falência do próprio Estado. Uma outra ideia é que também o próprio acórdão traz, demonstra que a nossa instituição, o nosso órgão eleitoral, a CNE, acompanhada com o STAI, são instituições falidas, não têm condições para continuar. E é daí que provavelmente podemos chegar a afirmar que não há condições para que essas instituições possam liderar com isenção e com confiança os próximos pleitos eleitorais. Mesmo agora vamos repetir as eleições. Claramente é a mesma Comissão Nacional de Eleições e o STAI que vão ter que liderar estes processos, mas não há confiança por parte dos partidos políticos e não há confiança por parte de grande parte da nossa população, para não dizermos do povo de uma forma generalizada, porque falar de povo é falar da totalidade dos cidadãos. Acredito que existam dentro da nossa sociedade alguns segmentos que acreditam nessas instituições, mas de uma forma generalizada são instituições que já perderam aquilo que era a confiança que havia sido estabelecido entre elas e o povo. Aquela expectativa que nós todos como cidadãos tínhamos sobre o bom funcionamento destas instituições, ela reduziu-se, daí que uma das questões muito importantes neste momento é começarmos a fazer uma reflexão sobre como é que nós podemos revitalizar estas instituições para oferecermos uma dinâmica que pode, de alguma forma, voltar a nos unir como uma família, porque o processo de construção do Estado e Estado democrático é um processo que requer o envolvimento de todos nós como cidadãos. E requerendo este envolvimento de todos nós como cidadãos, temos que estar prontos a esses nós de estrangulamento que acontecem. E havendo esses nós de estrangulamento, então nós como sociedade é que temos que nos empenhar no sentido de sentarmos e procurarmos fazer um diagnóstico onde estão os erros e procurarmos melhorarmos, isso é, aprimorarmos a dinâmica. Salomad, há uma questão que ainda ontem acompanhei nas redes sociais e algumas pessoas conotadas na sociedade moçambicana, estamos a falar do antigo diretor do IES, um debate nas redes sociais, em que levanta-se a hipótese de que o trabalho foi feito pelo Conselho Constitucional, de alguma forma, ao voltar e atribuir a Renamo a alguns municípios, foi uma perspectiva de atenuar a situação, quer dizer, acalmar os ânimos, porque entendia que a Conselho Constitucional tinha um dever de acalmar a sociedade, ou mesmo, de alguma forma, as suas decisões poderiam pôr em caos o próprio país. Eu penso que vai na cena daquilo que eu esteve aqui a dizer, que há uma decisão administrativa até, que visa exatamente acalmar esses ânimos, né? Que visa acalmar esses ânimos, porque o Conselho Constitucional estão lá juízes que vivem dentro da nossa sociedade. Eles estão atentas, estiveram sempre atentas a todos as reivindicações feitas pelos partidos, a todos os movimentos que envolviam diferentes grupos da nossa sociedade, a todas as opiniões que nós como sociedade emitíamos, e sentia-se que uma decisão tomada do Conselho Constitucional que validava de forma absoluta aqueles resultados que tinham sido produzidos, mais uma vez digo produzidos pela Comissão Nacional de Eleições, poderia pôr em perigo a nossa instituição Estado. Daí que havia uma necessidade de encontrar uma forma mínima de acalmar os ânimos. Eu penso que foi daí que os juízes
Provavelmente esta unanimidade que aparece aqui no acórdão possa ter resultado daí. É que nos anos passados, nas eleições anteriores, o Conselho, o CC, que é o Conselho Constitucional, recebeu resultados vindo da CNE, julgou pura e simplesmente algumas questões e depois validou os resultados, sem grandes alterações. Mas desta vez, o Conselho Constitucional traz-nos um elemento novo, que é possível passar uma vitória de A para B. Então, eu penso que provavelmente o que pode ter gerado esta unanimidade são essas grandes negociatas que tiveram que acontecer dentro do Conselho, aliás, dentro do Conselho Constitucional. Que, nós temos que, neste momento, ter a responsabilidade, como uma instituição idônea, reserva moral, titular da legalidade neste país, temos que encontrar uma forma de manter o país estável. E isso pode se fazer. Como é que se pode fazer? E criaram essa engenharia. Vamos escolher o município A, B, C, D, vamos entregar nessas condições o partido A, B, para podermos ver se conseguimos corrigir os ânimos. E eu acredito que as autarquias que ficaram por se repetir as eleições também é mais num sistema de controlo dos ânimos. Se os ânimos continuarem exaltados, como é que vamos gerir as 4 que ainda não passamos definitivamente para Frelimo? E eu penso que, no meu entender, essa pode ter sido a estratégia. E se a oposição continuar barulhenta, provavelmente fica com os municípios. Podemos também ir apagando o lume com desta os municípios. forma. Obrigado. Vou para si, Macom. Desculpa, Camilo. A questão que eu lhe coloco é mesmo relativamente a este processo que está a provocar um alarido da sociedade, que temos esses resultados. Olhando um pouco para estes resultados, como é que analisa essa questão, por exemplo, esta narrativa de ter sido... O Conselho Constitucional entendeu que não vamos proceder dessa forma, numa perspectiva de atenuar os ânimos. Mas em circunstâncias em que o Conselho Constitucional deliberou este processo e de alguma forma retirou os votos para lá, não existia elementos suficientes para que o Conselho Constitucional pudesse declarar nulas essas eleições, olhando para tudo que aconteceu. Porque o Conselho Constitucional, ao tirar votos lá, admite que alguém tirou votos de um lugar para o outro. E que provavelmente, noutros pontos, provavelmente tenha acontecido isso. Mas decidiu que não, vamos retirar os votos para lá e deixamos assim. E vamos deixar um número tênue, uma separação muito ínfima. E olhando para a questão da RENAM, onde vence a oposição, temos um número reduzido de assentos. Mas olhando para onde vence a Frelimo, temos um número mais largo em termos de assentos. É uma coincidência ou isto pode ser também um fruto destes resultados, desta manipulação dos dados todos? Bom, da forma como põe a questão, até leva-me a acreditar na sua afirmação quando fala de que estas instituições se comparam que um pedreiro pode reparar um carro. Quer dizer, não é muito bem assim. Nós não podemos descredibilizar as instituições desta forma como... Não, mas nem é descredibilizar também. É uma instituição especializada numa área e outra que atua, quer dizer, é um tribunal. Quer dizer, é exatamente isso que estou a dizer. O que está a ficar na sociedade é que as pessoas ficam admiradas. É uma instituição que nem a CNE trouxe os resultados que trouxe e depois, mas continuando, sem que ele interromper. O que eu estou a tentar dizer é que cada macaco no seu galho. Não é? É isso que eu estou a tentar dizer. Nós não podemos fazer uma comparação da forma como pôs, em que alguém que não tem conhecimento vai fazer uma intervenção numa área que não tem esse conhecimento. Não é bem assim. Sim. É isso que eu estou a tentar dizer. Tá bom. Numa questão de credibilizar as pessoas. Cada um fez o seu trabalho. Bem ou mal, essa é outra questão. Não é isso que nós estamos a tentar discutir aqui. Foi um pouquinho bem demonstrado aqui pelo nosso analista político, não é? Estudou política e percebe como é que as coisas são feitas. Aliás, livros da democracia dizem isto, não é? Que em democracia tem que haver escapes. Isso não estamos a inventar a roda, não é? E acho que
aquele colégio de juízes olhou primeiro para isto, para aquilo que é o bem maior, como foi bem dito aqui, aquilo que é o bem maior, e depois para aquilo que a democracia, digamos, sustenta, não é? Que é efetivamente isto. Então depois foi atrás daquilo que são os ilícitos. Pronto, onde é que nós vamos pôr a democracia vigente? Olhamos para aquilo que são os ilícitos, que são bem reclamados ou mal reclamados, não sei, pela oposição. A oposição trouxe elementos, porque se nós olhássemos, se a CNE ou mesmo o Conselho Constitucional olhasse para aquilo que são, digamos, as reclamações todas da oposição, de certeza absoluta que o resultado não seria este. Por isso é que este órgão pediu primeiro os partidos políticos para que trouxessem aquilo que eles têm em seu poder, estou a falar de documentos originais, aquilo que a oposição dizia que tinha em seu poder. E a partir disto, olhar para aquilo que a instituição que executou este processo todo, que é a CNE e o STAI, que é a Secretaria, e também já tínhamos dito aqui no programa que, acima de tudo, podemos até comparar isto a um namoro que vai dar em casamento. Tudo, o casamento vai ser o resultado de como começou a relação, não é? Então, neste processo, também nós vimos que houve problemas no começo não é? No começo, aqueles problemas todos fomos elencados aqui, desde aquilo que é o recenseamento. O próprio recenseamento já foi problemático, de certeza absoluta que nós já antevíamos, na altura do recenseamento, que o resultado nunca ia ser satisfatório para todas as partes. Não era possível, porque já havia digamos, muitas dúvidas em relação àquilo que foi o próprio recenseamento. Então, o resto do processo havia de ser reclamado face àquilo, a forma como começou. Então, a pergunta que mesmo estamos gestão do tempo. A pergunta que eu lhe colocava, olhando para esses dados todos, a composição das Assembleias Municipais, nos municípios em que a Renamo venceu, ou a oposição venceu, a diferença é quase mínima, é de um assento. Nos sítios onde a Frelimo venceu, a diferença é de um número considerável de assentos. Considera isto normal ou pode estar também este tudo acontece neste mecanismo que foi feito pelo Conselho Constitucional para, de alguma forma, tentar trazer vitória onde não havia vitória? Mas o número considerável de assentos... Estamos a falar, por exemplo, onde que a Renamo venceu, por exemplo, se é 20%, vamos lá supor que é 12%, a Frelimo também tem 11%. É nessa perspectiva. E isso vai refletir-se também na composição da Assembleia Municipal. E onde a Frelimo venceu, por exemplo, 37, a Renamo venceu por 30, por exemplo, na cidade da Matola, no Mocor, mas tinha, parece 30, a Frelimo tinha 37. É nessa vertente. Bom, eu não quero acreditar que as matemáticas tenham sido feitas nesse sentido que está a tentar pôr, no sentido de que vamos dar uma larga vantagem a Frelimo para poder governar mesmo até na Assembleia Municipal, porque acho que é isso que está a tentar dizer aqui, em que nos sítios que a Renamo venceu, há de haver ali um braço de ferro e até, se calhar, se houver uma negociata com um ou dois membros da oposição, tudo aquilo que for para Frelimo ganhar, vai ganhar. Acho que está a pôr as coisas. Eu não quero acreditar que as coisas tenham sido feitas assim, porque, por exemplo, as eleições foram renhidas em muitos lugares. É isso que nós temos, digamos, se o resultado espelham aquilo que é, não sei. Mas o que estou a tentar dizer é que os números ditam por si. E é um pouquinho disto, mesmo na Matola, aqui em Maputo, em Quilimane, nota-se isto, em que houve e nós dissemos aqui no programa que houve digamos, uma notariedade da oposição em termos de organização. Neste processo eleitoral. E por causa disto, não podia deixar de haver, digamos, em termos de organização, e notou-se naquilo que é o pleito eleitoral, uma extensão dos resultados da própria oposição.
E isto é importante porque a própria oposição está representada a nível de todo, digamos, todos os locais na autarquia, em grande número. Isso é importante porque obrigado, Camilo. Vão ter... Obrigado. Vou para si mesmo, Pelembe. Ontem vimos, antes de ontem vimos o Venâncio e depois da promulgação dos resultados, o Venâncio apareceu num tom de que sente-se abandonado. E se olharmos, pessoas que estavam ali, víamos alguns jovens e não vimos alguém da Renamo, aqueles que sempre participavam nas manifestações do Venâncio Mundial. E Venâncio deixou ficar uma deixa, digamos assim, que ele sente-se abandonado. E provavelmente ele esperava que naquele dia houvesse pessoas lá. Como é que analisa essa questão do Venâncio de ele, de alguma forma, sentir-se abandonado após a proclamação dos resultados? Vamos fazer a gestão do tempo mesmo. Bem, eu acho que isto já é problema interno da própria Renamo, mas o pano de fundo aqui, Mário, o Conselho Constitucional tem competência de anular eleições. Agora, mudar resultados, é isso, esta questão que suscita debates. O Conselho Constitucional tem competência para mudar resultados? O Camilo está a negar quando tu falas é um pedreiro para depois um serralheiro fazer outra coisa. Um pedreiro ou um carpinteiro, o outro ir fazer trabalho do outro. É o que está a acontecer. É isso que nos preocupa. Ou seja, nós tivemos nos anos passados conflitos políticos, militares, graças a essas decisões desses órgãos, que são os promotores de conflitos políticos militares. E se for já olhar hoje a conjuntura atual, Moçambique é um barril de pólvora. Se aparecer alguém a acender isto, vai arder. E esta é a vontade nhusiana. Ou seja, o presidente Nhus quer guerra em Moçambique para perpetuar a sua governação. Então, por isso que se aliou a presidente do Conselho Constitucional, eu acho que pagou aos 7 juízes para poderem tomar essa decisão. Porque não faz sentido, sabe? Eu estive nas mesas, eu vi o resultado que tivemos nas mesas. Só para tu teres ideia, no próximo programa eu vou trazer o calhamaço dos editais do MDM. Nos deram, primeiro nos deram 13 mil votos e 200. Agora disseram que passamos para 14.800 votos. Mas nós fomos entregar no Conselho Constitucional, editais que correspondem a 38 mil votos. Mas nos deram 14. Onde é que eles apanharam? E por que fizeram a porta fechada? Por que nos chamaram e disseram, vocês estão a dizer que tem 30 mil votos, mas aqui vamos contar convosco. Aí, contém para vermos. Por que fizeram sozinho? E como sabem que as decisões do Conselho Constitucional são irrecorríveis, vieram só aparecer e dizer, decidimos isso. Mas esta averiguação, fizeram com que, ou seja, nós estamos a ser governados, a ter uma justiça, tudo. É uma máfia. É uma máfia, nós estamos a ser governados por mafiosos. São mafiosos. Nós temos uma justiça de máfia, temos um governo mafioso e isto, eu quando olho para o presidente do Conselho Constitucional, quando olho para o bispo, olhar para o bispo, eu começo a pensar, ele tem esposa, tem filhos, tem netos. A doutora Lúcia tem marido, tem filhos e tem netos. Qual é a mensagem que ela está a transmitir para esses netos, para esses filhos? O que nós estamos a passar para o futuro, para as novas gerações? Estamos a transmitir que o poder conquista-se através de máfia. Estamos a transmitir a máfia para a juventude. Qual é o futuro do país que nós queremos? É isso que dói. Sabes, se tu me perguntares se tens medo, eu tenho medo sim do futuro de Moçambique. Eu tenho medo do futuro dos meus filhos. O meu filho assiste a televisão, às 21 horas é partido A que está a ganhar. Às 2 da manhã é partido A que está a ganhar. Às 4 é partido A que está a ganhar. Para depois vai dormir. Quando acorda às 12, já é um partido C que está a ganhar. Então, o que o meu filho pensa?
Qual é? Nós ensinamos nossos filhos a honestidade. Certo. Mas quando assiste à televisão, vê um governo desonesto. Obrigado. Que está no poder graças a manobras, a desonestidade. Então, Obrigado, Pelém. Malcolm, vou para si. A questão que lhe coloco, os juízes, 7 juízes do Conselho Constitucional, nesse acordo, é que eles todos foram unânimes na sua decisão, mas se olhamos a composição desses juízes, temos 2 juízes da Renamo, e quero acreditar que esses são moçambicanos, vivem aqui no país, acompanharam tudo o que aconteceu, as manifestações da Renamo, as reivindicações da sociedade, tudo o que aconteceu ao longo deste processo. E eles são juízes, vamos acreditar também que, acima de tudo, representam os interesses da Renamo, porque eles foram lá em nome da Renamo. Mas, no acordo, foram unânimes. Há uma unanimidade. Quer dizer, não esperava-se que esses juízes, de alguma forma, fossem da Renamo, de tudo que aconteceu, tomassem uma posição. Como é que analisam essa questão? Eu não estranho juízes, vamos assumir que eles são da Renamo, são representados os interesses da Renamo, foram ali coadjuvados com a Renamo. E eles estão ali e simplesmente ignoraram tudo o que aconteceu no processo eleitoral, de tudo que se falou sobre as irregularidades do processo eleitoral. Bom, aí é que está um dos maiores equívocos que as pessoas cometem, mas já vou explicar isso. Sim. A primeira coisa é que o Conselho Constitucional, os juízes, no entendimento da Renamo, os juízes, a Renamo não interfere na ação judicial. A Renamo indica, propõe juízes e são eleitos, esses juízes servem à nação moçambicana. A obrigação deles, a partir do momento em que tomam poder e tomam posse como membros do Conselho Constitucional, a obrigação deles é salvaguardar os interesses constitucionais e não os interesses da Renamo. Dentro do entendimento, a Renamo não os pode obrigar de maneira alguma a tomar nenhum posicionamento em prol da Renamo, vendo que, por mais interessado que a Renamo esteja no processo, a Renamo confia nas instituições, as quais têm um mandato e uma obrigação para com o povo moçambicano. A Renamo confiou num órgão que é guardiã da constitucionalidade deste país. Estes juízes não são mais da Renamo, estes juízes são do Conselho Constitucional e eles prestam contas ao Conselho Constitucional. Então não podemos aqui agora, é aqui onde começa o maior problema. Por quê? Este entendimento de que os juízes são da Renamo é o mesmo entendimento que leva Frelimo a pensar que os juízes do Conselho Constitucional são seus juízes, por isso devem deliberar no Comitê Central. Por isso devem fazer, qualquer sentença deve ser feita ou acordo na escola do partido. É aqui onde está o problema. É preciso aprender a separar as instituições, a separar o executivo do judiciário. É preciso dar a César a quem de César. E nós, como Renamo, depositamos total confiança no Conselho Constitucional. O que aconteceu lá, da mesma forma que a sociedade quer saber, a Renamo quer saber o que é que teria levado os 7 juízes a deliberarem por unanimidade diante das provas que a Renamo apresentou. Porque nós levamos para aquele fórum editais, todas as provas reunidas. No entanto, fomos surpreendidos com este posicionamento do Conselho Constitucional. É uma inquietação que a Renamo também carrega. Agora, trazendo um ponto mais, só para aumentar a coisa da matemática que estava aqui a trazer, que o Camilo estava a trazer, se repararem neste acordo, este acordo foi meramente político do que jurídico. Tão político que, em termos estratégicos, foi incapaz de resolver uma matemática básica. Quem tiver acesso ao acordo, pode somar os votos da Matola, da Renamo, do MDM e da Frelimo para perceber quantos votos são e há de perceber que tem votos em falta. Para onde é que foram esses votos que nós estamos descritos aqui no acordo? Tem votos em falta. É só fazer a matemática. Onde perceber isso? Segundo, neste acordo, por várias vezes, tanto a Renamo, tanto o MDM, tanto o ND, reclamaram o apuramento com base em cópias.
E a deliberação 61 dava a obrigatoriedade de apuramento com originais. Onde é que está a explicação disto neste acordo? Este acordo não traz nenhuma matéria referente a isso. Passou por lado. Agora, podemos olhar para isto como um acordo jurídico? Um documento? Não, isso mas não produz nem jurisprudência nenhuma. Isto é um lixo. Que até nem merece ficar na lixeira de Roque Silva. Obrigado. Vou para si, Samamad. A última questão de mesmo para fechar este ponto. Estamos mesmo precisando da hora a correr mesmo. Como é que olha para o comportamento, a decisão dos juízes? Será que a decisão que tomaram reflete aquilo que são os anseios moçambicanos? Fiz referência aqui à questão do como acabou também dando a sua justificação em relação aos juízes que estão lá. Temos 2 juízes da Renamo, pese embora como traga essa narrativa de que eles representam os interesses, devem olhar a lei. Mas na verdade é que essas pessoas estão inseridas na sociedade e que também não podemos negar que essas pessoas foram lá, foram carregadas para a Renamo. Mas o acordo, há uma unanimidade, quer dizer, temos juízes que provavelmente parece que eles não, o que está a ver na sociedade não estão a acompanhar. Como é que analisa este acordo, a unanimidade desses juízes? Mesmo para fechar este ponto. Olha, mais uma vez, volto às minhas palavras anteriores, que esses juízes decidiram pela estabilidade do nosso Estado. Decidir pela estabilidade, aparentemente pela estabilidade. Por quê? Porque é mesmo por eles estarem nesta sociedade, informados e atentos a tudo aquilo que estava a acontecer, que eles decidiram até trazer este fato inédito de passar uma vitória de um partido para um outro partido, no sentido de trazer este alento para o acalmar dos ânimos. Mais uma vez, vou voltar a dizer, a unanimidade na decisão pode ter sido influenciado por estes arranjos institucionais que eles, como juízes, fizeram dentro do Conselho Constitucional. Quero concordar quando o Macome diz que é uma decisão meramente semelhante a uma questão política. Pode sim, e muitas das vezes essas instituições que têm grandes responsabilidades com o Estado, muitas das vezes tomam essas decisões, tomam decisões desta forma para garantir que o Estado não chegue à falência. Então, eu penso que os juízes podem ter decidido por aí. Mais uma vez, há uma instituição que não fez o seu papel, que não cumpriu com o seu papel, que é a Comissão Nacional de Eleições, que desde o primeiro momento organizou este processo, devia ter feito melhor. E por não ter feito melhor, o Conselho Constitucional desta vez teve um trabalho redobrado, de tal modo que nós nunca vimos na história desse país o Conselho Constitucional a requerer, junto da Comissão Nacional de Eleições, atas de apuramento de mesa. Então, se hoje decide por isto, descer até a base, é porque realmente há um conjunto de trabalho, há um conjunto de competências que cabe à Comissão Nacional de Eleições que não fez. Daí que há um entendimento generalizado que a Comissão Nacional de Eleições é uma instituição já falida, que as pessoas que estão na Comissão Nacional de Eleições não têm legitimidade para continuar ali, porque foram eles que criaram todo este caos. O STAI leva por tabela, pode ter sido também o mestre contratado pelo engenheiro para fazer o trabalho sujo, mas se a Comissão Nacional de Eleições tivesse feito o seu trabalho de fiscalização, teria evitado muitas coisas que acabaram minando todo este processo. Daí que a solução de todo este problema que nós hoje estamos metidos é, como família, fazermos uma reflexão de como é que nós recuperamos a confiança já perdida com este processo eleitoral. Obrigado. Obrigado, Samamad. Vamos para outro tema. Vamos debruçar um pouco sobre aquilo que foi a intervenção de Fernando Mazanga. Diz que falava dos editais e atas falsos e que neste processo também há naquilo que nós acompanhamos e que de alguma forma o Macome vai ter que esclarecer, mas de alguma forma o Fernando Mazanga não participou
no momento da votação e que mais a posterior apareceu alegando a questão de falsidade das editais. Queres que eu comece com Macom? A questão desses documentos falsos foram enviados e que Mazanga apareceu a falar, mas também temos a informação, corrija-me se estiver errado, que ele não participou no dia em que tinha que participar no processo da votação na CNE. Dizem que ele passou mal e as pessoas estranham que em menos de 24 horas ele esteja, quer dizer, tenha se recuperado, mas também que seja normal, mas é aquilo que é a opinião pública. E ele depois aparece a falar de resultados falsos. E como é que analisa essa questão? 2 minutos mesmo, estamos a dar a agir o tempo em relação a este comportamento também a denúncia de Mazanga. Bom, mais uma vez, o vice-presidente da CNE, Fernando Mazanga, falou como membro da CNE, na qualidade de vice-presidente da CNE, não como membro da Renamo. Mas quando ele convoca a conferência de imprensa, vai falar na sede da Renamo? Não, onde ele vai falar Sim. é uma coisa, mas o que ele falou na qualidade de vice-presidente da Renamo, e falou com base em dados como, por exemplo, o ofício 14/CPE de 2023 da Comissão Provincial de Eleições, e que neste documento a CPE enviou para a CNE editais do Distrito Campo Fundo, 17 originais, enviou cópias 54. De onde é que vêm estas cópias? Porque a CDE recebe do STAI editais que saem da mesa, originais. Isso são cópias do quê? E quem fez essas cópias? Porque na hora do apuramento na Assembleia de Voto, preenche-se cópias para entregar aos partidos políticos e não para entregar ao STAI, nem à CDE. Ao CDE recebe ata e edital original. Entretanto, este documento, que é assinado pela Comissão Provincial de Eleições e a nota de envio para a CNE, fala de, por exemplo, no Distrito de Chamanculo, fala de 97 cópias de editais, fala de 97 cópias de atas. Em Camavota, fala de 177 cópias de editais e fala de 188 cópias de atas. Mas a Conselho Constitucional teve em conta esses dados ou não? A questão é essa que eu colocava anteriormente. Este acordo que o Conselho Constitucional produziu, em momento nenhum nesta coisa que fala de ter recebido cópias. Mas está aqui o documento oficial da CPE em que enviou cópias. A questão que o Conselho Constitucional deveria se fazer é de onde é que vem estas cópias? Porque à luz da deliberação 61 no ponto 4, o STAI recebe e a CDE recebem atas e editais originais. Estas cópias, quem foi que fez? Aonde? Em casa de quem? A que horas? São as questões que o Conselho Constitucional deveria nos responder. E é com base neste pronunciamento, nessas denúncias, que não são só de Maputo, não são só da Matola, e que aconteceu por todo quase um pouco do país, que o vice-presidente da CNE tomou conhecimento deste acontecimento e se posicionou. Vale lembrar que é mesmo a CNE que havia recebido ofícios 3 vezes e não tinha partilhado com os seus vogais. Agora, como é que se justifica isto tudo? E, não menos importante, é o fato de que estas alegações todas não são mencionadas no acordo pelo Conselho Constitucional. E mais, só para fechar mesmo, não são mencionadas pelo Conselho Constitucional, mas o Conselho Constitucional dá-se o trabalho, por exemplo, de falar dos 500 mil. Por que não fala de coisas objetivas que diretamente influenciam na mudança do resultado? Obrigado, Pelém. O Conselho Constitucional, segundo Fernando Mazanga, recebeu documentos falsos. E o Conselho Constitucional em nenhum momento falou deste assunto. Como é que analisa este processo do Conselho Constitucional? Recebe documentos falsos, segundo Fernando Mazanga. E se olharmos aquilo que é o comentário do Camilo Macome, é que na verdade teve como base os mesmos documentos. É típico de uma máfia, né? É assim, eu tive acesso a alguns documentos do STAI, depois da requisição do CC à Comissão Nacional de Eleições. E em alguns documentos vinha que o STAI só tinha 30% em alguns lugares de atas e editais originais.
outros 80%, outros 70%. Se o próprio STAI, é esta questão que urge, não tinha editagem a 100%, só tinha 80% em alguns lugares, outros 70%, outros 80%, e depois, em alguns lugares, nem originais não tinha, só tinha cópias da original. E o Conselho Constitucional, mesmo assim, homologou esses resultados. Então, não sei se estamos... Em que estado estamos? Ou seja, por isso que quando eu digo estamos perante... É típico do gangsterismo de mafiosos. É que tudo aquilo, toda a ladainha que a presidenta do Conselho Constitucional, aquela retórica toda, como ouviu Camilo a dizer, a doutora, PhD, num dos programas, ele e o Egídio Vaz, a dizerem PhD internacionalmente, é controlada. Mas que PhD é essa? Ela é professora, professora em direito. Se temos honoris causas, alguns presidentes que nem português sabem falar, então honoris causa. Então, isso é de menos. Que nem falam inglês, mas estudaram em Inglaterra, diplomas de Inglaterra. Então, isso não é nada. Isso não é nada. Então, quanto a isso, vamos lá esquecer, porque isso não resolve o problema. Mas é essa questão que eu me questiono como cidadão, como pessoa. Se o STAI, a CNE, não tinham editais originais, nem a 100%, os que organizaram o árbitro, quem organizou, não tem. E nós, como partidos políticos, tínhamos. E o mais importante aqui é que os mesmos editais que a RENAM tem, o MDM tem, a Nova Democracia tem, são iguais. São diferentes com os da Comissão Nacional de Eleições. Então, o que está a acontecer aqui? Então, é a nova forma de roubar eleições que descobriram agora. Sim. Já está preparado para o próximo ano que o apuramento também vai ser com cópias. Sim. Então, e quando fala de cópias, lembro-me da decisão da juíza de Quilimane, né? Que disse que não ia dar provimento porque são cópias. Mas o Conselho Constitucional validou cópias. Então, eu não sei em que estado está. Ou seja, quando beneficia os bandidos, as cópias servem. Quando é para a justiça justa, não serve. Obrigado também do seu comentário em relação a este processo em que o Conselho Constitucional foi enviado documentos falsos, segundo Fernando Mazanga, e que o Conselho Constitucional teve em conta esses documentos e que, segundo Pelembe Macom, não deveria ter tido em conta esses documentos. Bom, perante esses acontecimentos todos, eu acho que urge falarmos aqui de uma outra forma de estarmos presentes nestes processos eleitorais. Já tínhamos começado aqui, de alguma forma, a dar algumas sugestões, mas primeiro, agora, antes de partirmos para o que quer que seja, nós temos que despir aquilo que são as cores partidárias e pensarmos naquilo que pretendemos e como pretendemos fazer daqui para frente. Isto é que é a minha opinião. Quem deve despir essas cores partidárias? Todos nós que estamos envolvidos neste processo temos que pensar numa outra forma de estar envolvidos neste processo. Então temos que primeiro, estamos a falar aqui de árbitros, jogadores, mas na retórica de qualquer um de nós aqui, e principalmente do Pelembe e do Macom, acabamos por perceber que também querem ser árbitros e jogadores, não é? Então, nós não podemos ser árbitros e jogadores. Ser árbitros e jogadores? Quando você descredibiliza aquilo que é uma instituição e depois diz que você esteve envolvido num processo, não é? Então você também quer apitar. Você foi o jogador, mas você também quer apitar. Então você está a ser árbitro e jogador. Desculpa, Camilo. Agora, nós temos que olhar... Desculpa. Quando nós estudamos na escola mesmo, saía notas e eu tinha um teste em casa. Sim. E saiu uma nota que não era aquela nota que eu tive. Qual era a obrigação do estudante? Era levar o teste, ir comprovar na direção da escola que aquela nota que foi atribuída não é real daquilo que está na pauta. Simplesmente isso. É o que nós estamos a pedir. Não queremos ser árbitros.
Só queremos ir provar, mostrar. Pode continuar com Então eu estava a dizer que, mas como não, tu tens um problema muito sério mesmo, a sério. Vamos pedir à televisão para pôr nomes aqui, porque já estás a tornar... Camilo, Vamos pedir à produção para pôr nomes aqui assim, para ver se o nosso moderador não se engana mais. Então eu estava a dizer que nós temos que ver uma outra forma de estar neste processo. Para além daquilo que já tínhamos sugerido aqui, eu acho que também chegou a altura de profissionalizarmos aquilo que são as instituições eleitorais. Isto é um passo, porque de 5 em 5 anos nós mudamos aqueles que são os atores que fazem parte destas instituições. E vêm outros atores que têm que começar um processo de novo, estarem a familiarizar-se, etc, etc. Agora, profissionalizarmos estas instituições vai ficar ali, digamos, é como uma empresa privada, não é? Está lá, está tudo regido e a gente dá a continuidade. É a minha opinião, que eu acho que temos que pensar assim e deixar de fazer como o Pelembe quer trazer aqui o calhamaço de tais, o Macome também sempre vem com papéis a querer contrariar. Posso acabar? Eu vou trazer. Então, nós estamos aqui a debater, a gladiarmos contra instituições, porque aquela instituição não traz, eu é que trago. Quer dizer, temos que parar com isto. Nos outros países até fazem a contagem de votos híbrida, não é? Em que está-se a ditar o número, Frelimo. Pisa lá o botão, já está informatizado e não há este tipo de confusões. Então, nós temos que pensar num outro processo. O que interessa agora é a aceitação. Como é que nós vamos fazer isto? Porque chega de nós estarmos constantemente a debatermos e a oposição a apontar dedos, a sentir-se injustiçado, etc. E se nós tentamos pedir a oposição para fazer melhor o TPC, vão dizer que não, porque é o partido no poder, que tem instituições no poder. Isto é uma forma de profissionalizar primeiro e depois a questão de independentemente, pôr as instituições de justiça independentes do Estado. Então, fazendo isto... De alguma forma a oposição fez ou não o seu trabalho neste processo eleitoral? Se fez o trabalho de casa, então não soube reivindicar com o trabalho de casa. Isto que o Pelembe está a tentar dizer, que quando sai uma nota vai buscar o teste lá em casa. O Conselho Constitucional pediu aquilo que são, digamos, originais, a CNE. Foi até a base, como foi bem dito aqui, e defendido. Só um minuto. Só 30 segundos. Não, deixa eu só terminar isso. Estás a interromper sempre e não acaba o meu raciocínio. Pode falar. Não é? O que eu estou a tentar dizer aqui é que a oposição, na posição que está e com os documentos que tem em seu poder, daquilo que contraria tudo o que é este processo, porque o que eu percebo é que está tudo bem organizadinho. Não sei se a questão pode até não ser alterar aquilo que são os resultados, mas é trazer aquilo que é a verdade eleitoral. É isto que o povo clama. Então, se é que é isto que o povo clama, eu acho que a oposição tem esse direito de poder levar esses documentos e trazer à tona ao povo moçambicano e dizer, olha, isto e aquilo, comparativamente àquilo que a CNE tem. Talvez para fechar, o que acha o Venâncio Mondlane, e anda aí os documentos da cidade de Maputo, como é que olha para aquela deposição aqueles editais estão disponíveis, dizem que quem quer consultar os editais, todos os documentos relativamente ao processo que dá Vitória Renamo está aí. O que dá Vitória Renamo, na cidade de Maputo, sim, é o resultado do pronunciamento que o Venâncio Mondlane fez na rua. Sim. Vimos o Venâncio aparecer na rua, a vitimizar-se com meia dúzia de pessoas, nem aqueles que sempre apareciam, Macome, por exemplo, está aqui conosco, apareciam ao lado do Venâncio Mondlane, estavam lá. Na última aparição. A última aparição do Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane foi transportado, é aquilo que nós falamos aqui, 2.000 pessoas na cidade de Maputo, é uma gota no oceano, entanto como o eleitorado, não é? E também falamos aqui de um voto penalizador da Frelimo. Sim. As pessoas não votaram na Renamo, as pessoas penalizaram a Frelimo pelas formas de governação, todos os erros de governação que a Frelimo teve. Foi um voto penalizador. As pessoas se juntaram
não como membros da Renamo, se juntaram como descontentes. E viu-se nesta última aparição que aqueles que são descontentes não se fizeram juntamente com o Venâncio para apoiar aquilo que é, por exemplo, a luta que o próprio Venâncio teve. Obrigado, Macome. Deixa-me passar para si, São Amados. Não come não, caminho. Macome, vamos ter que resolver isso. São Amados, a questão que eu te coloco, o Conselho Constitucional, segundo estes senhores aqui, o Conselho Constitucional tomou uma decisão baseando-se em documentos, em atas e atas editais falsos, que não deveria ter em conta aqueles editais. Como que fica também o papel do Conselho Constitucional, que, digamos, era o Tribunal Máximo Eleitoral e que também este mesmo tribunal é acusado de estar envolvido neste processo? Como fica a imagem também do Conselho Constitucional? Olha, o Conselho Constitucional, se tivermos em conta o pronunciamento do vice-presidente Mazanga, quando diz que o Conselho Constitucional recebeu atas ou cópias de atas que vêm das bases para o Conselho Constitucional poder fazer o seu trabalho técnico jurídico, eu penso que o Conselho Constitucional pode ter recebido, mas não usou este material que foi enviado. Se formos a olhar... Que documentos usou? Se formos a olhar para o staff do Conselho Constitucional, sim, e para o nível de trabalho que havia a ser feito de uma forma técnica, vamos perceber que não seria nesse período de tempo tão curto que o Conselho Constitucional teria produzido os resultados mais justos e próximos da verdade. Precisaria um pouco mais de tempo para trabalhar os resultados. O que o Conselho Constitucional fez é aquilo que eu tenho estado aqui a dizer. O Conselho Constitucional viu-se mergulhado num grande problemão criado pelas instituições eleitorais que lhe antecederam. Os juízes sentaram e começaram a olhar. Mas o Conselho Constitucional não usou os documentos que foram enviados. Que documentos usou para homologar essa não estou a dizer os segundos documentos. Sim. De contestação. Okay. Estou a falar dos documentos de contestação. Pode ter usado... Da oposição, está falando? Dos documentos da contestação que vieram como prova da oposição. Ok, tá bom. Assim como aquelas atas que o Conselho Constitucional solicitou às bases. Sim. Eu penso que foi uma forma de demonstrar trabalho que nós estamos a trabalhar, porque precisava-se esse exercício para acalmar as massas, que é um trabalho que está a ser feito, um trabalho técnico, minucioso, para podermos chegarmos à verdade eleitoral. É uma espécie de simulação de trabalho. E depois disso, trazer-se os resultados, fazer-se o acórdão e vir-se ao público decidir-se. Essa é uma ginástica de dinâmica, de estabilidade, como eu estou aqui a dizer. Quando um Estado como o nosso vê-se num problema grande, as instituições funcionam como estabilizadores. Então, foi isso que, no meu entender... E na sua ótica, diz que não usou a reclamação. E como que fez essa ginástica para a atribuição destes municípios à oposição? Qual é o critério? O critério foi sentar e decidir, numa conversa entre os juízes, e decidir dividir, como uma mãe divide o pão para os seus filhos. Isso aqui vamos dar um pedaço A, um pedaço B, um pedaço C. Mas por que não foi Maputo, ou Nampula, ou Matola? Por que foi... É assim, companheiro, existe uma teoria de centro-periferia. O centro condiciona a periferia. A periferia não condiciona o centro. Entregar à oposição o centro era entregar à oposição o poder de poder governar o Estado todo. Tem que se lembrar que a cidade de Matola é o maior parque industrial. A cidade de Maputo é a capital, tem um estatuto especial, recebe um bolo maior do orçamento geral do Estado. Circula aqui onde estão nossas representações diplomáticas, existem atos que mesmo dependem do Conselho Autárquico. Tem que entender que a cidade de Nampula é a capital da província mais populosa do país. Então, e se Climane foi entregue, é por uma questão de evitar
uma desestabilização vindo daqui. Nós vimos que não é fácil um povo marchar 44 dias bem mobilizados, motivados. É porque existe uma causa que, se for ignorada, pode desembocar no caos. Então, havia uma necessidade do Conselho Constitucional, os juízes, e eu, mais uma vez, vou ser o advogado do diabo, aliás, não quero ser o advogado do diabo, dos juízes, mas eu penso que o que eles fizeram como juízes foi sentar diante de toda a pressão política, que não só vinha do partido que governa, do povo, e as paredes, os pilares do Estado já ruíram, para desabar. Sim. E questionarem-se como é que nós faremos para manter a estrutura desta casa em pé. Obrigado, obrigado. Temos mesmo. Mas pode fechar, deixa-me fechar. Como mantemos essa estrutura em pé? Então, daí que simularam fizeram um acordo e decidiram assim, vamos dar isto, e deixaram, como eu disse, essas 4 autarquias na iminência para poder ver como é que os movimentos vão acontecer. Obrigado. Eu vou pedir só o legislador uns 10 minutos para poder gerir aqui. Viu uma como levantar a mão, quer falar também, mas vamos lá tentar gerir um pouco. Ainda temos o último tema, como também terá a oportunidade de poder argumentar em relação a este ponto. Vamos mesmo para o nosso último tema, que a PGR iniciou a audição dos deputados envolvidos, no caso do Caifadine Manasse, que submeteu o processo na Procuradoria-Geral da República. É preciso ressaltar que esses deputados fazem parte da bancada da Frelimo e ele entendeu que, na verdade, o seu bom nome está sendo posto em causa. Mas como? Eu prefiro começar com o Camilo. Vou começar com o Camilo. Que é da Frelimo. Mas como? Comece por si. Como é que avalia essa audição? Camilo, não Macome. Camilo. Camilo. Sim. Sim. Como é que analisa essa questão, Camilo? Bom, eu acho que isto aqui, nós não podemos, e está muito bem vincado naquilo que é o processo que o camarada Caifadine interpôs a estas pessoas que, por sinal, também são membros do Partido Frelimo. Não podemos, digamos, relacionar isto com o partido, porque o camarada Caifadine não processou o partido, processou pessoas, sim, que, por sinal, também são membros do partido. Exatamente. Então, que esteja muito bem claro. Agora, é legítimo tudo aquilo que, como cidadão, o camarada Caifadine alega. Eu estive a ler na imprensa, não tive acesso ao processo, sim, mas estive a ler na imprensa aquilo que ele diz. Eu acho que é legítimo, qualquer pessoa faria o mesmo, não é? E se ele está com muita força e acima de tudo, com segurança naquilo que ele está, que ele fez em depor um processo para cada uma dessas pessoas, está seguro, é porque efetivamente também está seguro de que terá um desfecho a seu favor. Então eu também vou deixar mais uma vez a Procuradoria trabalhar no assunto, o Ministério Público, a procura de provas, para poder sustentar tudo aquilo que o camarada Caifadine traz e que, mais uma vez, pedimos isenção das instituições públicas, sem intervenção política nem nada, deixarmos que façam o seu trabalho e que tragam à luz da ribalta aquilo que é a justiça. Pellembe, processo, o Caifadine Manasse processa os seus outros deputados também que fazem parte do Partido Frelimo. Como é que analisas? É guerra dos compadres, farinha do mesmo saco. Eu acho que esse processo é levantado agora para nos distrair. A nossa preocupação são eleições. Vamos primeiro resolver o problema dos resultados, depois essa guerra interna dos compadres, é da mesma gangue que se desentendeu nas drogas lá em Quilimane, que se entendam eles. Para nós, agora queremos saber onde é que vai parar o Conselho Constitucional, a Comissão Nacional de Eleições. Essa é a nossa batalha. Bom, eu não vou fugir muito do que o Camilo, do que o Pellembe esteve aqui a dizer. Isso é gang, é problema de tacho dos camaradas. Estamos aí à iminência de um processo eleitoral que vai começar no próximo ano. Sim. Isso é um problema de tacho e está em tentativa de distrair a população. A PGR que se concentre naquilo que
está em causa agora perceber quem foram as pessoas que estiveram envolvidos na adulteração de resultados. Quem são as pessoas que estivessem envolvidas nos contenciosos. Esse problema de tacho do estômago da Frelimo não nos interessa. É curioso, é interessante como o meu colega coloca, diz que este é um problema do camarada Caifadine com alguns membros, mas estes membros são membros da Frelimo e assumem cargos de relevância dentro do partido Frelimo, e esses membros são deputados da Assembleia da República. Então não tem como aqui dissociar essas coisas aqui. Mas eu não quero entrar nisso porque é problema de tacho da Frelimo. Eu quero, mas me concentrar no processo eleitoral que está em curso e no processo eleitoral que está aí à porta e perceber se a nossa justiça, se a nossa Procuradoria-Geral da República vai ter coragem de ir atrás de todos os envolvidos, todos os diretores distritais que estavam envolvidos nesta mega fraude e responsabilizá-los criminalmente ou solicitar que sejam afastados do cargo. Isso me interessa. Obrigado. Para si, mesmo em relação à questão deste processo de audição FDMAS. Primeiro mostra que as duas partes envolvidas no processo ainda estão irredutíveis, talvez porque estão convictas, cada uma delas, naquilo que apresentam como argumentos que se opõem. Mas também mostra alguma fragilidade por parte de liderança dentro do partido Frelimo em gerir alguns conflitos internos. Sempre houveram conflitos internos dentro do partido Frelimo no passado e sempre houve uma forma de mediar esses conflitos. Algumas vezes até as figuras mais históricas do partido Frelimo souberam chamar aqueles miúdos, pôr-los a sentar e encontrar uma forma de resolver o problema para não afetar as bases, para não afetar os outros círculos dentro do partido Frelimo, que podem levar por tabela e ajudar a desmobilizar mais e até trazer especulações no seio do partido. Por aquilo que eu sei, o Caifadine Manasse e o Helder Jorge são duas pessoas que cresceram juntos, viveram até no mesmo bairro juntos. Eu sou de Climane e sei que eles viviam no meu bairro, não sei por distância, sei por proximidade, que os dois viveram, cresceram juntos e mesmo parte daqueles deputados, na sua maioria, são deputados até da quarta zona, que alguns deles eu conheço. Então é uma família que devia encontrar uma forma de resolver o problema em família e não deixar as coisas seguir os termos que estão a seguir, porque de uma forma ou da outra vai afetar a popularidade do partido a nível da província da Zambésia. Eu sei que os machuabos são apaixonados pela política e discutem com profundidade a política, e esses aspectos nunca passam despercebidos. Obrigado. Vou começar consigo, Samamad, mesmo para fechar, gente, fecho. A sua expectativa em relação ao processo? Vamos assumir que fechamos um ciclo, colocar a homologação do Conselho Constitucional, mas avizinha-se, no próximo ano temos mais um processo eleitoral depois disso tudo. 30 segundos mesmo, perspectivando o futuro. Qual a sua expectativa, olhando para o próximo ano, com esses resultados que nós tivemos? Olha, eu acho que devia haver um pouco mais de coragem por parte de todos nós como uma sociedade, porque eu dava um exemplo numa outra televisão que no futebol, quando o árbitro porta-se mal numa partida, é rapidamente isolado para uma mini punição e só volta depois de alguns órgãos que tomam decisões sobre os árbitros permitirem que ele regresse aos relevados. E na política não pode ser diferente, porque a política é muito mais sensível, porque lida com o poder do Estado. Então, e sabemos que a política pode nos levar à guerra. E por isso temos que olhar com muita frieza quando há problemas políticos, porque esses têm exatamente essa faculdade de poder fazer guerra. Daí que, só tempo esgotou, um minuto. São mais 30 segundos. Daí que há uma necessidade de todos os atores políticos e todos os atores, diferentes atores da nossa sociedade, agora com maior urgência, pararmos, sentarmos e refletirmos sobre o modelo que nós temos, os modelos que nós temos para as nossas eleições, se vale a pena continuarmos assim ou não, porque definitivamente, se ignorarmos, podemos efetivamente chegarmos a uma situação de termos alguns grupos a voltarem
a olharem para a guerra como uma solução. alternativa para Macondo, imporem a sua vontade. 1 minuto e 30 política. segundos, a sua expectativa em relação ao processo que se avizinha, depois de tudo isso que aconteceu. Bom, para nós o processo ainda não acabou. Não reconhecemos governos ilegítimos. Iremos fazer de tudo para que haja respeito pelas instituições. Todos aqueles envolvidos em este processo de forma a defraudar a legalidade deste processo deverão ser, primeiro, afastados, segundo, responsabilizados criminalmente, terceiro, estas pessoas deverão pagar todo o erário público que foi gasto com esse processo que terminou de forma fraudulenta. Então, por via disto, continuamos as nossas ações e devolvemos o poder àqueles que são os legítimos donos do poder, que são o povo, e o povo é responsável por cobrar a verdade eleitoral, o povo que faça aquilo que achar que é da sua competência para repor a verdade eleitoral. Nós fizemos o nosso papel, estaremos a fazer o nosso papel até então, mas neste momento a responsabilidade é do verdadeiro eleitor que cobre o seu voto. Obrigado. Belém, vou para si também. Perdemos uma batalha, não a guerra. O que tenho a dizer aos moçambicanos é que esse país é nosso mesmo. E não podemos desistir dela, apesar de todas as evidências ou todo o esforço que está sendo feito para que os moçambicanos desistam de lutar pelos seus sonhos. Não vamos desistir. Apelo à sociedade para, mais uma vez, reerguermos, lutarmos, porque cada dia é outro dia. Vêm as próximas eleições. Temos que ir à batalha, à luta, na confiança de que unidos podemos fazer alguma coisa. Porque em 62, os três movimentos se uniram e foram à luta pela independência e a independência foi alcançada. Em 77... E com mesmo os intervenientes, acha que tudo pode voltar a correr normalmente? É assim, estivemos quase para vencer com esses intervenientes. Agora, o que nós temos que fazer como sociedade, temos que nos unir e mudarmos a maneira de pensar e de agir, a título de exemplo da cidade da Beira, não é? Os beirenses têm um sistema de controle e de enfrentar o sistema eleitoral muito decisivo. E por isso que muitas das vezes eu às vezes tenho ciúmes da Beira, dos machuabos, dos beirenses e de outras províncias, porque sinto que o Sul falta esta união de controle. Só para roubar uns 10 segundos. Depois da votação na Beira, ninguém saiu dali. As urnas saíram escoltadas com a população até a sede do STAI. Ali onde dormiram as urnas, também havia um outro grupo que estava a proteger aquele lugar. Mas não eram partidos políticos, eram os beirenses em si. Então, é o que falta. Faltou-nos nós aqui, na Matola e Maputo. Camilo, tem 1 minuto e 30 segundos em relação ao processo eleitoral e perspectivando o futuro. Se calhar trazer aqui uma reflexão que disse Mandela numa das suas coisas. Ele disse que as nossas escolhas, as nossas ações e a nossa coragem devem refletir os nossos sonhos e esperanças de justiça social e não os nossos medos. Mudar é preciso e, sobretudo, mudar ouvindo e respondendo aos desejos dos que ainda não encontraram espaço político para participar no governo, contribuindo decisivamente para alargar a democracia e o progresso de Moçambique. Os jovens, e isto é uma realidade, continuam à margem, marginalizados, em termos de participação na construção da visão de futuro do país. Moçambique pertence a todos nós, pessoas comuns, mais e menos jovens, que procuramos um futuro melhor, lutando diariamente por ele. É aqui que devemos encontrar a razão da nossa luta, porque é isso que nos afirma como moçambicanos. Eu só mudei em termos de coisas para fechar o programa. Sim. E acho que está tudo dito aqui. É isso que nós temos que fazer juntos, participar neste processo político, neste processo governativo, independentemente das nossas cores partidárias. E, acima de tudo, o partido no poder, olhar para aquilo que são os anseios, os desejos políticos dos partidos da oposição, capitalizar para que haja uma boa governação.
Camilo da Silva, muito obrigado. Augusto Pelé, muito obrigado. Marcial Macom, muito obrigado. Salmar de Rolo, muito obrigado. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, hoje, domingo, com a promessa de voltarmos no próximo final de semana com mais temas que marcam atualidades. A todos que nos acompanharam, assim que é um feliz domingo. Voltamos para a semana. Adeus.